Jó capítulo 8. Jó capítulo 8, no versículo 7 ao 10. Jó capítulo 8, no versículo 7 ao 10. Essa é a palavra profética que eu tenho para você nessa manhã. Diz: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. A palavra profética que eu tenho para você é: talvez você tenha iniciado de forma pequena, num estado pequeno, mas você vai crescer em extremo. Eu profetizo que você vai crescer em extremo. Eu vou repetir, eu profetizo que você vai crescer em extremo. Você vai crescer sobremaneira. Você vai ultrapassar os limites. Você vai romper as muralhas. Você vai expandir. Você vai crescer. Você não vai ficar estagnado, como nós aprendemos na ministração anterior. Você vai crescer. Diga: posso ter iniciado pequeno, mas o meu último estado será grande em extremo. Veja a projeção profética. Não importa como você iniciou, importa é o seu destino profético. E o seu destino profético, agarre essa, nunca será menor do que a sua realidade presente. O seu destino profético sempre será maior, sempre será melhor, sempre será grandioso, porque Deus sempre nos faz avançarmos de glória em glória. Então, para você, as coisas nunca ficarão piores, mas elas melhorarão, porque você irá crescer em extremo. Você terá um futuro grandioso, você prosperará em extremo, você manifestará a glória de Deus na sua vida de forma extrema. Você cumprirá o seu destino profético de forma extrema. Você será abundante em extremo. Você receberá a fartura em extremo. Só que você precisa seguir um passo para você ver o cumprimento dessa palavra profética. E esse passo está aí logo no próximo versículo. Diz assim: porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e prepara-te para a inquirição dos seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porque os nossos dias sobre a terra são como sombra. Porventura não te ensinarão eles, e não te falarão do seu coração, e não tirarão razões. Você foi destinado a crescer. O teu primeiro estado pode ser pequeno, mas o seu último estado será grande em extremo. Porém, você precisa fazer algo para que isso aconteça. Para que isso aconteça, você precisa ser livre da iniquidade. Para você viver um futuro glorioso, você precisa resolver o seu passado. Você precisa entender sobre o seu passado. Se você não resolve o seu passado, você não tem como projetar o seu futuro. Em outras versões diz: para que você cresça de sobremaneira, você precisa resolver as pendências do seu passado. Para você crescer e ver a grandeza de Deus se manifestando na sua vida, você precisa resolver o seu passado. Diga comigo: passado resolvido, presente decidido, futuro grandioso. Você vai ver que na perspectiva hebraica, de fato, se você for ler a Bíblia, para os judeus e para todos os judeus, o futuro é o espelho do passado. Por isso que eles analisam muito a árvore genealógica, porque eles entendem que o futuro
futuro que eles estão construindo é determinado pelo passado que eles solucionam. Por isso que aqui diz, você precisa inquirir os seus pais. Agora, inquirir os seus pais não significa você consultar os mortos, mas significa você fazer uma pesquisa comportamental ou uma pesquisa genética das suas gerações passadas. Dentro da perspectiva hebraica, o seu futuro tem a ver com o seu passado. Repita comigo: meu futuro tem a ver com o meu passado. Em outras palavras, você e eu somos o resultado, somos o produto daquilo que aconteceu nas gerações passadas. E isso é transferido através do nosso código genético. De fato, você tem muitos comportamentos que seus pais tinham, que seus avós tinham, que seus bisavós tinham. Você observa seus filhos e você vê o quanto seus filhos carregam esses comportamentos, sim ou não? A mesma forma é o espiritual. As trevas, elas operam de forma cíclica. As trevas não são criativas. As trevas são repetitivas. Então, para você sair do seu primeiro estado e superar, ultrapassar os limites e crescer em extremo, você precisa se libertar dessa condição cíclica e repetitiva que as trevas estabeleceu onde? Na sua geração. Por isso que aqui Jó diz que nós somos de ontem. O que significa isso? Que a influência do passado vem sobre os nossos dias, vem sobre as nossas vidas. Há um impacto geracional, tanto de bênção como de maldição. Mas eu quero dizer que a partir de hoje, você vai anular as sentenças de maldições que você veio carregando do seu passado, e você vai construir, alimentar e projetar as bênçãos geracionais que também vieram dos seus antepassados. Então, isso nos mostra algo. Que o nosso destino profético em Deus, o nosso propósito em Deus, ele é multigeracional. Ele envolve gerações. Quando Deus olha para você, Deus não olha para você como um indivíduo. Deus olha para você como uma geração. Você faz parte de uma geração e você irá construir uma geração. Deus é um Deus multigeracional. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac e Ele é o Deus de Jacó. Ele estabeleceu bênçãos geracionais, mas da mesma forma as trevas querem perpetuar ciclos demoníacos que aconteceram nas suas gerações, para que você venha a aplicar isso na sua vida e transferir isso para as suas gerações. Abra aí em Lamentações 5, no versículo 7. Lamentações 5, no versículo 7, diz assim: os nossos pais pecaram e já não existem, mas nós levamos as suas maldades. Outra versão diz: os nossos pais morreram, mas nós estamos levando o castigo das iniquidades que eles não resolveram. Então hoje, muitas das vezes, você tem vivido opressão, você tem vivido dores, angústias, aflições que talvez você não tenha cometido, mas isso é o efeito daquilo que os seus antepassados cometeram. Lamentações 5 diz: olha, os pais pecaram e eles não resolveram isso, eles morreram, isso foi transferido geracionalmente e nós carregamos
carregamos o efeito dessa iniquidade. Aí já mostra algo. Há uma diferença entre pecado, entre transgressão e entre iniquidade. Hoje eu vou falar a respeito da iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade nada mais é do que o caos geracional. A iniquidade é uma condição distorcida que muitas vezes nós carregamos de forma inconsciente e veio dos nossos antepassados. No Salmo 119, 133 diz: ordena os meus passos conforme a tua palavra, para que o caos não governe sobre mim. A iniquidade busca governar a sua vida. E muitas vezes você está vivendo debaixo do governo desse caos geracional, debaixo dessa condição infernal, debaixo dessa injustiça, debaixo desse erro, debaixo dessa distorção, debaixo dessa ilegalidade. A palavra iniquidade também significa ilegalidade, ou sem lei, ou anarquia, ou injustiça. Então a iniquidade é uma condição interna que nos move a cometer os mesmos erros do nosso antepassado. A iniquidade é um código distorcido. Todos nós temos um código genético, sim ou sim? Ok? Temos esse código genético. A iniquidade é um código distorcido da serpente que habita dentro de nós e busca perpetuar nas gerações. Para quê? Para que o caos continue governando as nossas gerações. Hoje eu vim com uma palavra profética dizendo que você vai crescer em extremo. E eu quero dizer que hoje vai ser anulado o caos das suas gerações. Hoje o caos geracional será quebrado da sua vida e das suas gerações. A iniquidade, ela produz confusão. A iniquidade, ela gera erro. A iniquidade, ela gera anarquia. A iniquidade gera a ilegalidade. A iniquidade gera confusão geracional. Então a iniquidade é aquilo que é torto, é aquilo que é distorcido, é uma injustiça, é uma perversão. Para o contexto hebraico, essa palavra tem uma figura. Lembre-se que dentro do contexto judaico, toda letra tem um pictograma, uma figura. E também a palavra iniquidade tem uma figura. E quando os judeus falam de iniquidade, sabe qual é essa figura? Eles imaginam uma árvore que, devendo estar alinhada ou reta, ela começou a ficar torta. Ela começou a ficar distorcida. Eu quero dizer que a árvore distorcida, se a sua árvore genealógica foi distorcida, ela vai ser alinhada hoje para que as suas gerações não sofram o caos geracional que você experimentou até hoje. Então, dentro desse conceito de uma árvore, coloque a árvore para mim, por gentileza. Eu quero que você imagine algo. A iniquidade é uma árvore distorcida, mas a iniquidade, ela é como uma raiz. É uma raiz maligna, é uma raiz maldita. E essa raiz provoca padrões de comportamento distorcidos. Então, muitas pessoas carregam padrões de comportamento errados, errôneos, pervertidos, distorcidos. E aí vem aquele lema: ah, esse aí é igualzinho o avô dele. Ah, esse aí é igual a mãe dele. Ah, esse aí é igual o pai dele. Quantos já ouviram isso? Isso é repetição de padrão de comportamento. Você vê que há muitas pessoas hoje que têm padrões de comportamento positivos, mas também carregam padrões de comportamento distorcidos das suas gerações.
Esses padrões de comportamento distorcidos vêm de uma raiz, que é a iniquidade. Mas não apenas isso. Esses padrões de comportamento mudam a sua rotina, mudam o seu estilo de vida e começa a gerar frutos podres. E Jesus disse que uma árvore boa não pode produzir frutos podres, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Então há áreas da sua vida que você está produzindo frutos podres, e essas áreas da sua vida que você está produzindo frutos podres tem uma raiz maligna, que é a raiz de iniquidade. Quantos estão entendendo? Diga eu. Esses frutos podres são o que nós chamamos aí de bloqueios espirituais. E o que são os bloqueios espirituais? Ou os frutos podres? São as limitações que você tem em áreas da sua vida. Então, por exemplo, se você veio de uma família muito distorcida sexualmente, debaixo de uma iniquidade de perversão sexual, ali você vai mapear a sua geração e você vai começar a entender que os seus bisavós, por exemplo, seu bisavô, ele teve vários relacionamentos extraconjugais. E isso foi transferido para as gerações. E o seu avô começou a ter também vários relacionamentos extraconjugais. O seu pai adulterou e hoje você está debaixo dessa influência, desse efeito, e muitas vezes você pode até não ter adulterado, mas você adulterou no seu pensamento, através de pornografia, através de masturbação. Faz sentido para você o que eu estou falando? Então, esses bloqueios espirituais são áreas da sua vida que te limitam, te impedem de você ter o resultado, te impedem de crescer. Mas Lucas capítulo 3 diz, Jesus falou que o machado ele está posto à raiz. E hoje eu declaro que o machado dos céus está posto nessa raiz maldita nas nossas vidas. Nós vamos quebrar, nós vamos cortar, nós vamos despedaçar essa raiz maldita. Então muitas pessoas olham os frutos podres, olham os sintomas, olham os bloqueios espirituais. E eu vou dar exemplos desses bloqueios. Primeiro, problemas familiares. Outro exemplo, problemas na área sexual. Outro exemplo, mentalidade negativa. Outro exemplo, vícios. Aí eu pego aqueles antepassados que tiveram problemas com vícios. E quando eu falo vícios, eu falo qualquer tipo de vício, ok? Tanto vício de bebida alcoólica, como vício de drogas, como vício também de pornografia. Hoje, né, os nossos adolescentes, eles não têm vícios ao álcool ou às drogas, muitas vezes, mas estão viciados no celular. São sintomas, são bloqueios espirituais, não tem controle. Faz sentido para você? Então qualquer tipo de vício mostra algo na sua vida. Um cativeiro espiritual e uma raiz de iniquidade. E nós estamos aqui não para te condenar, mas nós estamos aqui para cortar esse mal pela raiz. Nós temos resultados gloriosos dentro da nossa casa, de pessoas que foram libertas de vícios, libertas desses cativeiros. E eu quero te dizer, se nós temos vários resultados relacionados a isso, você que talvez carregue algo na sua vida, você também pode ser liberta. O primeiro passo é a pessoa entender. Por isso que o Espírito Santo falou tão forte para dentro de mim. Porque a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Talvez até hoje você não tenha entendido porque você está ali, naquela masmorra, empurrando a sua vida. E não sabe porque tudo é limitado. Porque tudo você tem que fazer muito esforço. E você vê esses bloqueios espirituais. Mas esses bloqueios espirituais não tem que ser somente removidos. Porque adianta você tirar um fruto podre e não tratar a árvore? Não.
vai produzir novamente fruto podre, sim ou não? Então a gente precisa arrancar a iniquidade pela raiz. Um outro tipo de fruto podre, ou de bloqueios espirituais, ou de maldições geracionais, como também é chamado, ou de limitações, ou de sintomas. Vê aí, destruição nos casamentos, rebelião nos filhos. Outro exemplo, doenças cíclicas e doenças mortais. Outro exemplo, diminuição ali da unção. A unção como capacitação de Deus para você resolver os problemas. Outro exemplo, vergonha. Falta de dignidade, a pessoa que é reduzida o tempo inteiro, passa por humilhação o tempo todo, e você vai ver, nossa, eu passo humilhação na minha família, mas também meus pais passaram humilhação, meus avós passaram humilhação, e hoje talvez o seu filho seja adulto, e você veja o seu filho passando humilhação. Outro, ciclos de roubo, e quando eu falo de ciclos de roubo, não é que um ladrão venha te assaltar, eu falo de, muitas vezes, você investir coisas na sua vida e você não ter o retorno, você perder o dinheiro, você vê o dinheiro se esvaindo, indo embora, é o famoso saco furado, que a palavra de Deus diz. Quantos estão entendendo? Diga eu. Tudo isso são bloqueios espirituais. Outros bloqueios espirituais que é muito comum no dia de hoje. Pessoas que têm instabilidade emocional. Pessoas que estão sofrendo com transtornos mentais e emocionais. Pessoas que estão sofrendo aí com ansiedade, com depressão, com pânico, com esquizofrenia, com bipolaridade, com burnout, com borderline e muitas outras coisas. Tem um fator emocional e eu não estou anulando isso, mas nós somos um ser integral. Então há também fatores espirituais que têm a raiz de iniquidade e precisam ser trabalhados. Faz sentido para você? Então algo que eu quero, pode tirar por favor, algo que eu quero esclarecer aqui, nós estamos falando de iniquidade, repita comigo, iniquidade. E há diferença entre pecado e iniquidade. Eu não vou falar aqui hoje sobre isso, mas eu quero que você entenda algo. Você herda a iniquidade dos seus antepassados. É o que Lamentações 5 fala, é o que Jó 8 fala. Pergunta às gerações passadas, inquire as gerações passadas. Nós somos de ontem e nós precisamos saber quais são os comportamentos iníquos que nós carregamos para romper esse ciclo, para viver o futuro em extremo. Lamentações diz, os nossos pais morreram, mas nós carregamos as suas iniquidades ou as suas maldades. Então, não existe pecado hereditário. O pecado é uma ação. O que existe é a iniquidade. Então o que você herda no seu código genético é a iniquidade. Salmo 109:14 diz: esteja na memória do Senhor a iniquidade dos meus pais e não se apague o pecado da sua mãe. Então o que é transferido de geração em geração? O que é transferido de pais para os filhos? As nossas iniquidades. Salmo 106:6, coloque nos telões para mim, diz assim: nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade e andamos perversamente. Quando você carrega iniquidade ou você comete iniquidade, você caminha de forma errada. Você sai da rota do seu destino. Você caminha de forma perversa, porque a iniquidade gera uma distorção na sua geração. E eu quero te dizer algo: Deus não tolera a iniquidade, muito pelo contrário, Deus estabelece o seu juízo sobre a iniquidade. Por isso que nós precisamos resolver o vínculo com os nossos antepassados de iniquidade, para que não venhamos a estar debaixo da sentença do juízo de Deus. Porque quem não resolve o seu passado está condenado a repetir os mesmos
os erros que os seus antepassados cometeram. Então você precisa resolver tudo aquilo que está te conectando às suas gerações passadas. Mas eu quero te dizer algo, porque muitas vezes nós colocamos Deus como grande carrasco, como aquele homem ruim, como aquele tirano, aquela divindade tirana, que quer te matar, que quer te destruir. Mas o juízo de Deus não vem para destruição. O que te destrói? A iniquidade. A iniquidade te destrói. O juízo de Deus não vem para a destruição. O juízo de Deus vem para gerar em você um alinhamento, para que você possa caminhar na vida abundante que Jesus conquistou para você na cruz. Então, o juízo de Deus não é algo ruim. O juízo de Deus é bom. Por isso que o salmista diz: seus juízos são bons, seus juízos são maravilhosos. E muitas vezes nós falamos de juízo de Deus e queremos dizer: o juízo de Deus vem sobre você. Mas o juízo de Deus é algo que nos preserva de permanecermos na destruição. Outra coisa, eu não estou falando tudo isso para você sair daqui, chegar lá na casa dos seus parentes ou dos seus pais e falar: a culpa é sua. Descobri hoje, lá na igreja, que a culpa é sua por eu estar vivendo dessa forma. Porque eu sei que muitos de vocês começaram a pensar isso. E os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, eles não são culpados de perpetuar ciclos de iniquidade. Então a culpa não é dos seus antepassados. Eles não tinham essa revelação que você está tendo hoje. Então você não tem que culpar os seus pais, você não tem que culpar os seus antepassados, você não tem que culpar as suas gerações. Eu estou dizendo isso hoje porque você tem que se fazer responsável a partir de hoje pela sua geração. E aí eu quero que você entenda algo. Sentir o efeito da iniquidade é diferente de você sentir a culpa da iniquidade. Porque quando você sente culpa, você vai culpar os outros. Mas quando você sente o efeito, você se torna responsável para que esse efeito não perpetue na sua vida e nas suas gerações. Eu vou dar um exemplo básico. É como uma mulher que está grávida. E essa mulher, por exemplo, ela sofre de uma enfermidade, vamos dar um exemplo aí, uma enfermidade de diabetes. Né? Qual é a diabetes que transfere geracionalmente? Tipo 1. A diabetes tipo 1, que transfere. E essa mulher que tem esse tipo de diabetes, ela engravida e o seu filho tem a propensão, sua filha tem a propensão de nascer com diabetes. Ele não é culpado pela mãe dele ter tido diabetes. Ele nem sabe, é um recém-nascido. Mas ele está sobre o efeito dessa enfermidade. Por isso que enfermidades cíclicas também mostram condições distorcidas. Está fazendo sentido? Então você não é culpado pelos erros dos seus antepassados. Mas hoje você está debaixo desse efeito. E o que você tem que fazer é assumir a lei da responsabilidade de não transferir isso para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e para as suas gerações. Então, apesar de você não ser culpado, você está debaixo do efeito e muitas vezes você sofre a consequência. Olha aqui, eu estou falando de iniquidades que são herdadas. Uma coisa é a iniquidade herdada, outra coisa é aquela que você mesma comete. Então, quando você comete é pior, porque você comete iniquidade e você transfere isso para as suas gerações. Está fazendo sentido para você? Então, 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, diz: prometem-lhes liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Ou seja, pessoas que falam que são livres, mas elas são escravas da iniquidade, que a iniquidade é perversão, é distorção, é corrupção. E aí,
o apóstolo Pedro continua falando, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Outra versão diz, se você é vencido pelo pecado, você se torna escravo do pecado. Se o pecado te vence, se a iniquidade te vence, se a transgressão te vence, você se torna subjugado, você se torna vencido, você se torna escravo. Por isso o salmista fala, Pai, organiza os meus passos segundo a tua palavra, para que o caos, para que a iniquidade não governe sobre mim. Hoje você vai sair do jugo, do jugo dessa iniquidade. Hoje você vai sair dessa escravidão. Por isso você não pode culpar os seus antepassados, mas você hoje tem que se fazer responsável por deixar as suas próximas gerações livres. Agora, como é transferida essa iniquidade? Eu já te falei, é transferida de algumas formas, e a principal delas é através do código genético. Nós carregamos ali no DNA, e esse DNA, ele vai se conformando de acordo com cada geração. Então, o código genético é a porta da influência espiritual para que a iniquidade seja transferida. E eu quero que você pense algo, porque vai aí comigo em Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, no versículo 6. Diz assim: tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência em verdade, que usa pedir beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de maneira alguma terá por inocente o culpado, mas que visita a iniquidade dos pais aos filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Êxodo 25 diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então aqui mostra algo, que não é o pecado que é hereditário, é a iniquidade que é herdada até a terceira e quarta geração. E diz que Deus é misericordioso, Deus é compassivo, mas Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos e dos filhos aos filhos até a terceira e quarta geração. Essa palavra visitar aí significa fazer uma sondagem, supervisionar, fazer uma checagem. Então, quando Deus olha para você, Deus não olha você como um indivíduo, Deus olha para você como uma casa, como uma geração, e Ele faz uma sondagem, Ele faz uma checagem, Ele faz uma contagem, Ele supervisiona aquilo que as suas gerações cometeram como iniquidade e que você está sofrendo hoje. Por isso você precisa cortar esse mal pela raiz, porque Deus não quer que você viva esse ciclo de destruição. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele quer perdoar. E Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Ele quer apagar todo esse ciclo de distorção e de destruição na sua vida. Agora diz que a iniquidade, ela visita até a terceira e quarta geração. Coloque aí a árvore genealógica, por favor. E eu quero que você pense um pouquinho comigo, tendo aí por janela de tempo, uma geração em média de 40 anos, ok? Então você está ali embaixo na quarta geração. Você teve os teus pais, né? Que foram a terceira geração. Todo mundo aqui nasceu de um pai e de uma mãe, né? Ninguém é ameba aqui, né? Ninguém nasceu, ou alguém aqui é anjo? Não, todo mundo teve um pai e uma mãe. Sim ou não? Mesmo que você não tenha conhecido seu pai ou não tenha conhecido a sua mãe, você nasceu ali de um homem e uma mulher, um pai e uma mãe. Então, há uma geração que são a geração dos pais. Então, você teve 2 pais. E cada pai teve os seus pais, cada mãe teve cada pai teve os seus pais e cada mãe teve os seus pais também. Então,
você está ali na 4ª geração. Você teve 2 pais. Você teve quantos avós? 4. Conta ali, gente, comigo. 2ª geração. 4 avós. Ah, mas eu não conheci meus avós. Não interessa. Isso é transferido geracionalmente. Faz sentido para você? E os seus avós também tiveram os seus pais ali, que conformaram na 1ª geração de quantos? 8. Então você teve 8 bisavós, 4 avós, 2 pais e você bonitinho. Então você é o resultado de mais ou menos 14 pessoas. Se você pensar de forma geracional, você ali, colocando cada pessoa como uma geração de 40 anos, você é o produto de mais ou menos 160 anos. Por isso você e eu precisamos resolver essas pendências. Porque talvez o fardo esteja muito pesado. Mas Jesus, Ele veio para levar sobre si as nossas iniquidades. Talvez as batalhas que você esteja enfrentando hoje são batalhas ancestrais. São batalhas dos seus antepassados. Há um vínculo com o seu passado que precisa ser resolvido. Mas hoje você vai cortar esse mal pela raiz. Hoje você vai cortar esse vínculo, esse cordão umbilical que te unia com as suas gerações passadas. Agora, o que a iniquidade traz como ciclo de destruição nas gerações? E aí está a palavra que eu quero ministrar para você hoje. O que a iniquidade traz como ciclo de destruição nessas gerações? Vai aí para mim em Joel capítulo 1, no versículo 1 ao 4. Joel 1, 1 ao 4. Diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais. Fazei isso sobre uma narração aos vossos filhos. Veja, anciãos, pais, filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Veja aqui que o profeta Joel começou a liberar uma palavra profética sobre a nação de Israel. E aqui nós vemos um ciclo de destruição na iniquidade sobre as gerações. Coloque a árvore genealógica para mim. Sobre as gerações. E aqui diz o profeta Joel, você precisa olhar isso, narrar isso para os seus pais. Os pais falarem isso para os seus filhos filhos falarem isso para os seus filhos, e os seus filhos falarem isso para os seus filhos. Porque o que ficou do gafanhoto cortador, diga comigo, cortador, comeu o gafanhoto migrador. Ou seja, o que o gafanhoto cortador destruiu e deixou, o gafanhoto migrador veio e destruiu. Aquilo que o gafanhoto migrador destruiu e deixou, ficou para o gafanhoto devorador destruir. E aquilo que o gafanhoto devorador destruiu, mas deixou para lá, o gafanhoto destruidor acabou com a destruição. Veja o peso, a sentença de destruição quando vem para a iniquidade. E veja que há 4 fases do gafanhoto sobre as 4 gerações: pais, filhos, você, seus pais, seus avós e seus bisavós. E 4 gerações de devorador, ou 4 fases. É o mesmo gafanhoto para 4 fases. Diga comigo, mesmo gafanhoto para 4 fases. O que mostra isso? Que talvez o ciclo de destruição não começou em você. O ciclo de destruição começou com seus antepassados. Sem eles saberem, eles começaram ciclos de destruição geracional. Mas eu tenho uma boa notícia: esse ciclo vai acabar hoje nas nossas vidas. Pode não ter começado com você, mas vai acabar em você. O ciclo de destruição da iniquidade vai acabar em você.
E diz aí que houveram 4 fases de um mesmo gafanhoto. E nós vamos ver rapidinho essas 4 fases, ok? E essas 4 fases do mesmo gafanhoto, quais são as fases? Cortador, migrador, devorador, destruidor. Diga comigo, cortador, migrador, devorador, destruidor. Vamos lá. A fase do cortador é a fase do gafanhoto Gazam. E ele vai atacar a raiz. É a fase onde o gafanhoto ali ainda é um verme. Ele apenas saiu ali do ovo, não tem asas. Então ataca a raiz. A fase do gafanhoto migrador é a fase que destrói o tronco. O tronco implica nos pais. Então, o que o gafanhoto cortador, que só destruiu a raiz, o gafanhoto migrador vai destruir o tronco. Porque esse gafanhoto, ele está na sua primeira etapa de desenvolvimento, mas ele ainda não tem asas para destruir as folhas e os frutos. E depois vem o gafanhoto devorador, que é já um gafanhoto numa fase de desenvolvimento, e aí vai destruir ou provocar destruição nos filhos, porque esse tipo de gafanhoto já tem asas, mas são asas pequeninas, que não conseguem alcançar os frutos, mas conseguem devorar as folhas. E por último vem a fase do destruidor, que é a fase do gafanhoto já na sua fase madura, já na sua fase final, e ele destrói todos os frutos, ou seja, dentro do contexto geracional, destrói a geração dos netos. Veja que cada fase do gafanhoto destrói uma geração. Esse é o ciclo da destruição da iniquidade. O que não foi destruído com seus bisavós, começou a ser destruído nos seus avós. O que não foi destruído nos seus avós, começou a ser destruído nos seus pais. O que não foi destruído nos seus pais, começou a destruir a sua vida, mas não vai perpetuar, vai acabar isso hoje, pelo poder da palavra do Senhor. O ciclo de destruição na sua geração vai acabar. O ciclo de maldição geracional pela iniquidade vai acabar. E como que acaba? Joel mesmo responde. Joel 2, no versículo 23, diz: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Ele fará descer a chuva temporã, a chuva serôdia, como outrora. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo e azeite. Restituir-vos-ei. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador e pelo destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. E diz: e comereis abundantemente, até ficardes satisfeitos. Louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será envergonhado. Você não vai ser envergonhado. Você não vai ser reduzido, você não vai ser humilhado, porque hoje esse ciclo de maldição, esse ciclo de destruição vai acabar. Veja como o profeta Joel enxergou que a destruição que estava vindo sobre o povo de Israel não era porque eles haviam cometido algo apenas, era porque eles carregavam isso desde as suas gerações passadas. Mas o profeta Joel começou a dizer: ei, vem um tempo de restituição. Eu quero profetizar, oh Action Church, você está prestes a entrar num tempo de restituição.
E você sabe o que é restituição? O que é restituir? Restituir é devolver o shalom do Pai sobre a sua vida. Nada quebrado, nada faltando, nada fora de lugar, livres de dívidas, livres de doenças, livres de enfermidade, livre de culpa, livre de iniquidade. Isso que é o shalom. Oh, eu estou toda arrepiada porque hoje vem restituição. Restituição, sabe o que é restituição? Devolver o shalom do Pai. Mas restituição também é você tomar de volta o que o gafanhoto, cortador, migrador, devorador e destruidor levou das suas gerações. Porque te pertence, porque pertence aos seus filhos, porque pertence aos filhos dos seus filhos. E a restituição hoje vai começar a partir de você. Restituir é você pegar de volta aquilo que é teu. Restituir é você tomar das mãos do inimigo. É você tirar aquilo que o inimigo levou e você trazer de volta. Mas diz aqui que haveria restituição dos anos. Restituir-vos-ei os anos. Mostra algo, presta atenção, pode ficar de pé que a gente já terminou. A restituição, ela vem por tempo, por um período de tempo. A restituição, ela vem sobre os anos da sua vida. Eu disse que o peso da iniquidade, se a gente for comparar na árvore genealógica, são quantos anos? 160 anos mais ou menos, sim ou não? É isso que Deus vai restituir. Eu não quero que você foque na destruição de 160 anos. Eu quero que você se posicione como filho de Deus e fale: é agora que chegou o meu tempo de restituir o que o cortador, migrador, devorador e destruidor roubou de 160 anos da minha geração. Eu sei que você tem muitos familiares e antepassados que foram riquíssimos, que foram prósperos, que tinham muitas terras, sim ou não? Que tinham muitos negócios, que eram abastados, mas também eram pervertidos, eram distorcidos. E o que foi acontecendo? O gafanhoto migrador veio e roubou. O que não roubou o gafanhoto migrador, o cortador veio e roubou. O que não roubou o cortador, o devorador veio e roubou. O que o devorador não roubou, o destruidor veio. E você está aí, sofrendo consequências de um ciclo de destruição por causa da iniquidade. Mas hoje esse ciclo vai acabar na sua vida. E você vai restituir a riqueza, todo ciclo de roubo, nessa hora vai ser restituído na sua vida, na sua geração. Eu quero profetizar que os seus filhos, os nossos filhos, não vão sofrer o que as nossas gerações sofreram, o que nós sofremos, o que os nossos pais sofreram. Nós não seremos envergonhados. Deus vai restituir os anos. Ele vai restituir as vidas nos anos. E deixa eu te dizer algo, que a restituição, ela nunca vem na mesma porcentagem. O mínimo para você receber restituição é o dobro. É isso que a palavra de Deus diz. Não, você não entendeu. Eu disse que se você foi destruído em 160 anos, por causa do ciclo de destruição da iniquidade na sua geração, eu quero dizer que o mínimo que tem que ser restituído é o dobro do que os seus antepassados tinham. Profetizo prosperidade, profetizo nessa hora riqueza, fartura em abundância. O mínimo é o dobro. Se você for ler a lei da restituição no livro de Êxodo, havia uma medida de restituição para cada pessoa. Se a pessoa tinha um boi, ela tinha uma medida de restituição. Se a pessoa tinha uma ovelha, ela tinha uma medida de restituição. Se o ladrão roubasse qualquer coisa, essa pessoa tinha uma medida de restituição. Eu quero dizer que você receberá restituição na medida que você foi roubado. E a medida era, o mínimo era o dobro. Então, vamos contextualizar aqui. Se um boi fosse um carro no dia de hoje, e esse carro foi roubado das suas gerações, o mínimo é o dobro. Você não vai receber a restituição de um carro, você vai receber a restituição de 2 carros. Se houve um negócio falido na sua geração por causa do ciclo de destruição, de iniquidade, o mínimo é o dobro. Então você abrirá
2 negócios prósperos e abundantes. Só que a medida era, o mínimo era o dobro, mas tinha uma medida de 5 vezes mais, e tinha uma medida de 7 vezes mais. Se o ladrão, se o diabo tentou destruir a sua geração e roubou 7 vezes daquilo que foi destruído nas suas gerações, eu quero dizer que a sentença do justo juiz vem sobre você para trazer restituição 7 vezes mais. Porque quando você recebe restituição, você não recebe nunca na mesma medida. Você sempre recebe numa porção dobrada, ou 5 vezes mais, ou 7 vezes mais. Ou seja, o diabo vai ter que te pagar com juros. Juros e sobre juros. Ele vai ter que te pagar. Mas, por isso você vai crescer. Porque seu estado pode ter sido pequeno, mas você vai crescer em extremo, porque você vai receber restituição. O mínimo que o diabo tem que te devolver para as suas gerações é o dobro. O que ele roubou dos seus pais, o que ele roubou dos seus avós, o que ele roubou dos seus bisavós, ele vai ter que devolver com restituição. É isso que você e eu vamos experimentar. Por isso, Joel diz ali: olha, eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. Mas diz algo, preste atenção: o meu exército que eu enviei contra vós não era um exército das trevas, não. Os gafanhotos não foram enviados pelo diabo. Os gafanhotos foi uma sentença enviada por Deus. Para quê? Porque Deus era ruim? Não. Porque Deus queria que você e eu estivéssemos hoje aqui. Que dia é hoje? 22 de outubro de 2023. O Senhor marcou essa agenda comigo e com você aqui, para nós ouvirmos essa palavra e darmos um basta nesse ciclo de destruição nas nossas gerações. Deus enviou o exército de gafanhotos. Deus autorizou a sentença, da mesma forma que Deus autorizou a sentença para que o diabo destruísse tudo na vida de Jó. Quantos lembram disso? Deus autorizou. Por quê? Porque Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas Deus envia para te destruir? Não. Deus envia para te redimir. Deus envia para que você acorde. Deus envia para que você desperte. Então pare de falar assim: ai, apóstolo, eu estou sofrendo muito, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, está sendo tudo muito difícil. Deixa eu te falar algo. Hoje o seu olho abriu e você está entendendo que aquilo que você estava sofrendo talvez não era por sua prática de iniquidade, mas por causa do peso que os seus antepassados cometeram, seus pais, seus avós, seus bisavós cometeram. Mas hoje você vai se fazer responsável para exterminar esse ciclo de gafanhotos na sua geração. Hoje você vai experimentar a restituição. Satanás não pode te tocar. Satanás não pode te tocar se não há legalidade. Se tem legalidade, Satanás vai te tocar. Mas hoje você vai fechar essa porta de ilegalidade. O que é iniquidade? Ilegalidade. Então, se você tem ilegalidade, você vai fechar essa porta hoje. E aí o que acontece? Quando você confessa as suas iniquidades, número 1, acontece a restituição geracional. A restituição de pelo menos 160 anos. E depois da restituição, o que acontece? Está aí em Joel. Número 2, depois da restituição diz, versículo 26, comereis abundantemente, até ficardes satisfeito. Primeiro precisa confessar. E o que é confessar? Não é você chegar e falar: ai, Senhor, eu te peço perdão por todas as minhas iniquidades, as iniquidades dos meus antepassados. Não, confessar de forma específica, de acordo com a revelação que Deus te deu. Confessar é você concordar com algo. Então, confessar é você concordar com um juiz justo, que a sentença de juízo foi liberada por causa da iniquidade que você carrega. Isso é confessar. É você falar: eu errei.
eu pequei, as minhas gerações erraram, as minhas gerações pecaram, as minhas gerações cometeram iniquidade. E eu concordo com o Senhor, de que o juízo veio sobre a minha vida por causa dessas iniquidades. Por isso eu confesso, eu concordo, eu entro em acordo com o Senhor, para que o justo juiz venha liberar a sentença de liberdade. Isso é confissão. Então você primeiro precisa confessar. Depois que você confessa as suas iniquidades, vem o quê? Restituição. Diga comigo, restituição. E depois da restituição, vem o quê? Vem a abundância. Você não vai ser apenas restituído, você vai experimentar a abundância. Sabe o que é a abundância? Transbordo. A abundância é o que Jó 8 fala. O teu estado inicial foi pequeno, mas você crescerá em extremo. A abundância é o em extremo. A abundância é fora da curva. A abundância é transbordar em todas as áreas da sua vida. Isso é abundância. Por isso que Jesus diz: o ladrão vem roubar, matar e destruir. Mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Jesus veio trazer restituição, veio trazer vida, mas Jesus também veio trazer abundância sobre você. Diga comigo, restituição. Diga comigo, abundância. Quando vem a restituição, vem a fartura, vem a abundância sobre você. Diz que eles comeriam até ficar satisfeito. Ou seja, você não vai ter falta de nada. Eu estou profetizando para você e você não está acreditando. Você está passando necessidade, você está sobrevivendo em alguma área da sua vida. Você não vai ter falta de nada. Deus vai te dar fartura. Você está passando falta em alguma área da sua vida? Você está passando carência emocional? Quando você recebe a restituição, você recebe a abundância e você recebe fartura, você recebe preenchimento em todas as áreas da sua vida. Eu quero decretar que essa carência emocional vai acabar. Esse vitimismo vai terminar hoje, porque você vai receber a abundância, porque o ciclo de destruição vai finalizar em você. Deus está destravando o seu futuro a partir de hoje. Mas não apenas isso. Diga comigo, confissão de iniquidades. Diga comigo, restituição. Diga comigo, abundância. Mas não para aí. Diz que no versículo 28, e depois derrama, antes do versículo 28, depois da abundância tem algo aí que eu quero falar com você, porque eu sei que muitos estão sendo humilhados, envergonhados, muitos estão debaixo de chacota, muitos estão debaixo desse peso de humilhação, de redução de dignidade. Quando vem a abundância, vem um plus aí dentro desse nível de abundância. Diz assim: o meu povo não será envergonhado. E é um plus duplo, porque Deus disse, e o meu povo não será envergonhado, e depois ele diz, e o meu povo não será envergonhado. O que mostra isso? Que no lugar da sua vergonha, você vai receber dupla honra. É dupla, a honra é dupla. Então levante suas mãos. Você que estava sendo reduzido, você que estava sendo diminuído, você que estava sendo envergonhado, humilhado, você que foi destituído de lugares, você que está passando vergonha, você que está recebendo ligações de cobrança o tempo inteiro, você que não sabe o que fazer para resolver os seus problemas e se sente humilhado, se sente envergonhado, se sente reduzido, se sente sem dignidade. Eu profetizo nessa hora que esse ciclo de destruição acaba hoje na sua vida. Você recebe restituição, você recebe abundância e você recebe honra, porque junto com a abundância vem a honra, junto com a abundância vem a dupla honra. Você não será envergonhado. Dá um high five aí nessa pessoa. Profetiza para ela e diga: você não será envergonhado. Você não será envergonhado. Você não será envergonhado. Você não será envergonhado na sua família. Você não será envergonhado nos seus negócios. Você não vai ser envergonhado pelos bancos. Você não vai ser envergonhado nas conexões que você terá. Você não será envergonhado na igreja. Acabou esse tempo. Action Church.
gerações não serão envergonhadas. Seus filhos, os filhos dos seus filhos, não serão envergonhados. Aleluia! Eu sinto o poder de Deus. Aí sim, veja que a honra. Agora vocês estão entendendo por que no TIM nós estamos falando de honra? Porque você vai experimentar esse tempo de honra na sua vida. Por isso você precisa entender o que é uma cultura de honra. Porque você vai experimentar restituição. A restituição mínimo é o dobro. Se não é o dobro, vai ser 5 vezes mais, vai ser 7 vezes mais. E com a restituição vem a abundância, vem o transbordo. E com o transbordo vem a honra. Vem a honra. E você vai ser duplamente honrado. O Senhor diz: o meu povo não será envergonhado. O meu povo não será envergonhado. E depois vem o quê? Me pergunte, vem o quê? Agora sim, no versículo 28, coloque nos telões, diz: e depois? E depois de quê? Depois de quê, apóstola? Depois de quê? Depois de você ser restituído. Depois de você experimentar a abundância e fartura. Depois de você experimentar a honra, acontece algo na sua vida. Diz: e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaças, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que vem depois? Preste atenção, sabe o que vem depois? Depois da restituição, depois do derramar, ou melhor, depois da abundância, depois da honra, vem algo sobre a sua geração. Vem um derramar do Espírito, não sobre você. Vem um derramar do Espírito sobre a sua geração. O diabo quis destruir as gerações antepassadas. Deus vem liberar o derramar do Espírito dele, mas é sobre a sua geração. Depois da restituição, vem o avivamento sobre as suas gerações. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Sobre os servos e as servas virá o Espírito e eles profetizarão. E acontece algo nessa geração. Diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que acontece? Vem derramado o Espírito, mas também vem salvação sobre a sua geração. Por isso Josué entendia isso. Por isso ele diz: eu e a minha casa, a minha geração serviremos ao Senhor. A partir de hoje você não vai apenas ter restituição, não vai apenas ter abundância, não vai apenas ter honra. A partir de hoje a sua geração será salva. A partir de hoje, a partir de hoje virá o derramar do Espírito sobre você, sobre os seus filhos, sobre o seu cônjuge, sobre os seus netos, sobre os seus irmãos, sobre os seus pais, sobre os seus primos, sobre os seus tios. O avivamento vem para a tua geração. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que mostra isso? Por que Deus faz isso? Porque Ele quer que você saiba algo: que as suas gerações não vão ser consumidas. O cortador, o migrador, o devorador, o destruidor consumiram as suas gerações passadas. Mas a partir de hoje esse ciclo vai se finalizar. E as suas gerações, elas não vão ser consumidas. As suas gerações não estarão debaixo de maldição. As suas gerações estarão debaixo de bênção. Porque o seu legado e o legado de Deus na sua vida é trazer uma bênção geracional. Eu quero que você se una com a sua família aí. Porque eu sei que o diabo está querendo destruir a sua vida, o seu casamento e os seus filhos. E se você tem família aqui, eu quero que você se una nessa hora.
porque o Espírito do Senhor está para ser derramado sobre a sua casa. É sobre você, homem, como sacerdote. É sobre você, mulher, como ajudadora idônea. E talvez você esteja aí passando por muitas limitações ou bloqueios. Talvez você esteja passando por coisas que você não está entendendo. Talvez você esteja enfrentando aí os sintomas que eu falei, ciclos de roubo, transtornos emocionais. Talvez você esteja enfrentando aí problemas financeiros ou diminuição na unção. Talvez você e sua família estejam sendo reduzidos. Talvez você esteja se sentindo limitado em alguma coisa. Deixa eu te falar algo. Hoje esse ciclo de destruição, hoje o gafanhoto vai ser paralisado. Vai ser paralisado na sua vida. Se você está me assistindo pela internet, eu quero que, se possível, você se una aí com o seu cônjuge, com sua casa. Porque hoje vai haver restituição. Hoje vai haver abundância. Hoje vai haver honra. Hoje vai haver salvação e derramar do Espírito sobre as suas gerações. Tá todo mundo aí? Se você não tem a sua família, aqueles que não têm nenhuma família, que estão sozinhos, levante a sua mão. Ok, eu quero que vocês se unam, porque nós somos a sua família espiritual. Então se una aí com essa pessoa do seu lado, com essa pessoa próxima a você. Se una aí. Porque qual é a solução para você viver um crescimento em extremo? Qual é essa solução? A confissão das iniquidades. E eu não sei, talvez com essa palavra você começou a entender o porquê você está sofrendo tantos bloqueios espirituais e maldições e limitações na sua vida. E você começou a entender, poxa, é mesmo. Tem vícios na minha família, tem perversão sexual na minha família, tem distúrbios emocionais dentro da minha casa, tem muitas destruições de casamentos, tem também rebeldia, rebelião nos filhos, e eu estou vivendo isso. Tem escassez, tem miséria, tem pobreza na minha família, tem a redução ali da dignidade, humilhação, vergonha. Eu não sei, mas você conseguiu identificar, porque eu sei que o Espírito Santo, ele vai nos ministrando, assim como ele está me ministrando agora. Ele vai nos ministrando. Talvez você esteja passando na sua família algum tipo de enfermidades cíclicas, doenças recorrentes. Talvez você esteja enfrentando algum tipo de rebeldia, rebelião nos seus filhos e você não consegue entender. Talvez você esteja debaixo de opressão ou orações não respondidas. Você ora e não consegue obter a resposta às suas orações. Tudo isso são os sintomas, são os frutos podres. Mas a raiz você descobriu hoje. A raiz é a raiz de iniquidade. E o machado está posto à raiz. Jesus quer cortar essa raiz, mas é necessário você confessar, você entrar em acordo com o juiz justo, sabendo que temos um advogado. E 1 João 1,8 diz que nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade, de toda a injustiça. Então Deus é compassivo, Deus é perdoador, Deus é benevolente. Deus está pronto para fazer uma mudança no relógio da sua geração. Ao invés de destruição, você começará a ter restituição. Hoje você vai sair do ciclo da destruição para a restituição. Da destruição para a restituição. Então fecha aí os seus olhos. E eu quero que você aí com a sua família, vocês vão orar, vocês vão confessar. Junta aí, porque vocês vão orar. E um vai ouvir o que o outro está orando, concordar e confessar. E se um esquecer, o outro vai lembrar. E vocês vão orar. E eu quero que vocês repitam comigo: Pai, em nome de Jesus, me apresento com minha família e com a minha família espiritual perante as cortes celestiais, perante os tribunais celestiais, sabendo que temos um advogado que intercede por nós. E nessa hora nós confessamos todas as iniquidades
que cometemos como família, mas também que os nossos antepassados cometeram. E por isso nessa hora, confessamos a iniquidade. E você vai começar a abrir a sua boca e confessa aí a iniquidade da sua família. Iniquidade de perversão sexual, iniquidade de loucura, iniquidade de idolatria, de ocultismo e qualquer tipo de feitiçaria, iniquidade de rebeldia, iniquidade de incredulidade, iniquidade de religiosidade, iniquidade de roubo, iniquidade de morte. Nessa hora, sombra de morte, loucura, iniquidade de ira, iniquidade de murmuração, iniquidade de raiva, em nome de Jesus, iniquidade de adultério, iniquidade de perversão sexual, de sodomia, de traição, em nome de Jesus, de abuso. Confessamos nessa hora a iniquidade de homicídio, de morte, em nome de Jesus. Confessamos nessa hora diante do Senhor todo e qualquer tipo de iniquidade de destruição, iniquidade nessa hora de manipulação, iniquidade de controle, em nome de Jesus, iniquidade de perversão, iniquidade nessa hora de resistência à manifestação do Espírito Santo. Confesse aí, abra sua boca e confesse. Yarabarabassá, yararabassá. Shabranda rabassá, yarabassá. Shabranda rabassá, yarodorobossó. Iniquidade de tristeza, iniquidade de angústia. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus, como igreja, como Action Church, nós confessamos nessa hora toda iniquidade de orgulho, iniquidade de soberba, iniquidade de contenda, iniquidade de murmuração, iniquidade de facção, iniquidade de projetar maldade, projetar malignidade, iniquidade de falta de empatia, falta de amor, iniquidade de desonra à presença do Senhor. Confessamos nessa hora toda iniquidade de religiosidade, toda iniquidade nessa hora de incredulidade, iniquidade de avareza, iniquidade de cobiça, de luxúria, todo e qualquer tipo de iniquidade, de perversão sexual. Confessamos nessa hora diante do Senhor, iniquidade de resistência ao Teu Espírito Santo. Confessamos como casa espiritual toda iniquidade de escassez, iniquidade de miséria, iniquidade de roubo, iniquidade de pobreza. Nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e repita comigo: e renuncio toda influência espiritual e todo efeito da iniquidade na minha vida e nas minhas gerações. Hoje eu me posiciono e declaro que a sentença do juiz justo prevaleça sobre mim, e toda sentença contrária sobre a minha vida não terá efeito, em nome de Jesus. Hoje eu finalizo o ciclo de destruição do gafanhoto, cortador
migrador, destruidor e devorador, que roubou as minhas gerações. Digo e decreto em acordo com os céus que esse ciclo acaba hoje sobre as minhas gerações, e o efeito de caos, de destruição e de morte não prevalecerá sobre mim e sobre as minhas gerações. E nessa hora, em acordo com os céus, tomamos a sentença de restituição. Hoje, a minha geração sai da destruição e acessa a lei da restituição. Receberemos o dobro, 5 vezes mais e 7 vezes mais daquilo que o diabo levou por 160 anos, em nome de Jesus. E se você crê, libere o seu grito de liberdade. Declaro derramar do Espírito sobre a sua geração. Declaro honra, declaro restituição, declaro fartura, declaro a chuva serôdia, chuva temporã. Nessa hora, declaro o vinho novo, o trigo, o azeite. Declaro fartura, abundância. Declaro alegria. Declaro restituição. Levante as suas mãos. Eu profetizo nessa hora uma estação de alegria. Digo que no lugar da sua vergonha você terá dupla honra. Digo que vem alegria, regozijo, que vem a sentença de liberdade, de vitória sobre a sua vida. Hoje o Senhor responde: eu te envio o trigo, o vinho novo e o azeite. Vocês serão fartos e eu não te entregarei mais a vergonha entre as nações. Não tenha medo, se alegre, regozije, porque o Senhor começa a fazer coisas grandes na sua vida. Não tenha medo dos animais, porque o pasto do deserto começa a reverdecer. Declaro nessa hora que a esterilidade, a sequidão na sua geração, nessa hora, a área desértica da sua geração recebe palavra de vida, palavra criativa, e eu declaro que o seu deserto começa a reverdecer.
florescimento. Decreto que as árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Ministro força, vigor, fruto, resultado, produtividade sobre a sua vida. Declaro que vem sobre você a chuva serôdia, a chuva temporã, a chuva serôdia. Ela vem para regar as sementes. A chuva temporã vem para amadurecer a colheita. Eu declaro que a sua semente está regada, mas que também a sua colheita entra no tempo certo de ser amadurecida. Você não será roubado mais nessa estação. Levante sua mão. Eu digo que o seu trigo, as eiras vão se encher de trigo. Sabe o que significa isso? Sua conta bancária vai se encher. Sua conta de investimento vai multiplicar. Seus negócios vão encher. E os lagares transbordarão de vinho novo e azeite. Tudo aquilo que você investir, tudo aquilo que você empreender, vai transbordar. Você vai ultrapassar os limites. Tudo aquilo que as suas mãos tocarem prosperará. Profetizo vinho novo, azeite. A unção do Senhor vem sobre a sua vida com alegria para resolver os problemas. Eu declaro que você não passará fome espiritual, não passará fome emocional, não passará fome mental, não passará fome natural, porque você vai se alimentar, você vai comer abundantemente. Sabe o que implica isso? Que tudo aquilo que você se esforçar para trabalhar, você vai desfrutar do esforço do seu trabalho. Eu declaro um tempo de desfrutar, um tempo de se regozijar pelos frutos que o seu trabalho darão por causa desse tempo de restituição na sua vida. E você vai louvar o nome do Senhor, porque você não vai ser envergonhado. Mas tem algo ainda, diz: e saberão que eu estou no meio de Israel. O Senhor está com você. Você não vai estar sozinho nesse tempo de restituição. O Senhor estará com você. E o meu povo, diz o Senhor, não será envergonhado. Mas não apenas isso, o Espírito Santo, liberamos uma onda de avivamento geracional. Liberamos uma onda de avivamento sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sobre os seus pais, sobre os seus irmãos, sobre os seus tios. E declaro que vem a salvação, restauração. Declaro um avivamento profético. Declaro uma onda profética sobre a sua geração. Mas há algo ainda que eu quero liberar antes de nós celebrarmos. Levante as suas mãos. Diz que a riqueza dos ímpios é depositada nas mãos dos justos. Diga comigo, justos. Sabe quem são justos? Aqueles que são livres da iniquidade. Porque iniquidade é injustiça, iniquidade é ilegalidade. Então só vão receber a transferência de riquezas aqueles que são livres da iniquidade. Em outras palavras, você está apto a partir de hoje para receber a transferência de riquezas. Sabe por que ela não veio até hoje na sua vida? Porque você ainda estava com áreas de injustiça, de ilegalidade, ainda carregando o efeito da iniquidade dos seus antepassados. Mas a partir de hoje, eu declaro a palavra do Senhor, que a transferência vem para as mãos dos justos. Diga: eu sou justo. Diga: eu sou justo. A riqueza dos ímpios é depositada, é transferida para as mãos dos justos. Mas diz algo ainda: que o homem de bem deixa a herança para os filhos e os filhos dos seus filhos. Sabe o que implica isso? Eu quero dizer que hoje, a partir de hoje, você deixará um legado de bênção geracional. Porque preste atenção, Deus é Deus. Te amo, te amo, te amo. A iniquidade, ela vem sobre terceira e quarta geração. Quando não é confessada, esse ciclo perpetua. Mas a bênção, diga comigo, a bênção. A bênção do Senhor, ela ultrapassa 1000 gerações. A bênção do Senhor
vai se manifestar sobre você, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sobre o filho dos filhos dos seus filhos, sobre os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos, sobre os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos, e 1000 gerações começarão a experimentar aquilo que você está destravando hoje. Você não é culpado pelo que os seus pais cometeram, mas hoje você é responsável por liberar a bênção sobre as suas gerações. Diga: eu libero a restituição, a salvação, a abundância, o derramar do Espírito, a fartura, a profecia, a chuva serôdia e temporã sobre as minhas gerações. Eu declaro que áreas desérticas das minhas gerações reverdecerão. Eu declaro que as árvores darão fruto. Declaro que as eiras das minhas gerações se encherão de trigo. Declaro que os lagares das minhas gerações se encherão de vinho novo, alegria e azeite, unção, capacitação sobrenatural. Em nome de Jesus, eu declaro sobre as minhas gerações que elas não serão envergonhadas. Meus filhos, os filhos dos meus filhos, os filhos dos filhos dos meus filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos serão abençoados, serão prósperos, serão enriquecidos nessa terra. Em nome de Jesus, declaro salvação sobre toda a minha geração. Declaro colheita abundante sobre toda a minha geração. Declaro a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores sobre a minha geração, em nome de Jesus.